bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Otoniel Linhares, direto e reto com vocês, para a gente falar um pouquinho das nossas aulas dessa manhã maravilhosa, quinta-feira, 7 de maio de 2020, mais uma aula nossa aqui no Escola em Casa DF. Quero deixar só um recadinho para vocês. Infelizmente, hoje, por motivo de saúde, nós não teremos nossas intérpretes de Libra, tá bom? Mas, na próxima terça-feira, estará tudo normalizado. Fiquem tranquilos. Pessoal, aproveitando então, já que eu dei o primeiro recado dessa manhã maravilhosa, você que está aí firme e forte com as suas aulas, pega seu caderno. Vamos organizar a sua estrutura primeiro? Pega um caderninho, pega seu lápis, sua caneta, já deixa tudo bonitinho sobre sua mesa aí, onde você estiver, em qualquer lugar, sentadinho e tal, só não pode estar deitado, tá bom? E aí acompanhando, porque hoje nós vamos ter a primeira aula de Biologia. A nossa programação já está subindo lá para o nosso Twitter. Opa, Twitter? Você não anotou ainda? Anota aí. Nosso Twitter é @escolaemcasadf e o @tvjustiça. Então, você tem duas opções de Twitter, o @Escola em Casa DF e o @TV Justiça, tá bom? Bem, você que está me acompanhando, se estiver me acompanhando pelo canal da TV Justiça, tranquilo, já estamos sintonizados. Porém, se você conhece alguém, tem algum colega, um conhecido, né, que não está conseguindo sintonizar, avisa para ele também que temos a TV Gênesis, isso, lá no TV 24, canal 24, TV Gênesis também está transmitindo agora pela manhã. Porém, se não está conseguindo sintonizar nada, a internet está legal, está indo, tem lá também pelo YouTube da TV Justiça. Nesse exato momento, nós estamos ao vivaço lá também pelo YouTube da TV Justiça. Então, você tem mais um caminho. Toda terça e quinta é o nosso preparatório aqui para o Enem. Então, por isso que temos esse ritmo aqui do primeiro, segundo e terceiro ano do nosso ensino médio. É o foco para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer um PAS. Então, é o nosso foco de terça e quinta ao vivo, tá bom? E, se você perdeu os programas que passam de segunda a sexta, aí todos os dias, se aqui pela manhã você não conseguiu assistir, à tarde eu tenho a TV União, canal 11.1, 11, dependendo aí da sintonia, que é a TV União que reprisa, de 13 a 16. Então, você tem várias opções ali. E, além disso, também está lá no YouTube da Escola em Casa. Isso, tem o YouTube também da Escola em Casa. Lá no YouTube da Escola em Casa, fica as gravações anteriores, que também estão sendo ajustadas pensando em vocês. Tá tranquilo? Tá preparado aí? Eita, eu já tô preparado daqui. Já tô prontinho. Lembra que na aula passada eu mostrei meu caderninho, já estou ali pronto. É um prazer receber o Glauber aqui novamente, nosso professor de Biologia. Ele vai abrir o leque da Biologia. É mais uma aula, né, Glauber? Mais um tema gostoso, né? Que legal, pessoal. Prepara daí, eu volto depois com mais recados, mais informações. Me acompanhe sempre aí também. Valeu! Obrigadão, Otoniel. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui de novo. E hoje a gente vai falar sobre uma das aulas que eu considero uma das mais importantes para quem estuda biologia, né? Porque é a aula, digamos assim, fundamental. É ela que vai dar os conceitos de vida. E aí esses conceitos servem para todos os outros temas da biologia que você vai estar estudando, né? Se você entende essa base, se você pega essa base firme, fica mais fácil a compreensão dos próximos temas. E aí, pensando no Enem, eu acho que é essencial a gente ter essa base, mesmo que esse conteúdo não seja um dos mais cobrados no Enem, como eu falei, ele é a base dos outros. Então, a gente tendo essa base firme, fica mais fácil seguir adiante nos próximos conteúdos, né, que vocês vão estar estudando. Então, eu repito, é um conteúdo de primeiro ano, introdutório, mas serve para todos os anos, para você dar aquela reforçada nos seus estudos, né? Bom, então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre as características da vida, né? Então, para a gente ir adiante nesse assunto, mais uma vez é importante a gente estar recapitulando. Por favor, próximo. A gente está recapitulando aí o que é o pensamento e a metodologia científica que rege aí todos os estudos dentro da biologia, né? E aí depois a gente vai para a definição do que é essa vida que os biólogos estudam e a ciência em geral estuda, né? Quais as características dela e um exercíciozinho geral aí para a gente estar recapitulando o que foi dito hoje. Próximo, por favor. Bom, então,
qual que é essa base de todo pensamento científico, né, gente? Tudo na nossa vida, tudo que a gente faz, procura fazer, resolver, solucionar problemas, ele parte de um ponto central, que é o questionamento. Às vezes, esse questionamento vem por curiosidade, por pura curiosidade, você está lá observando a natureza, vê algo intrigante, e fica se perguntando, por que isso está acontecendo, né? Para os cientistas, esse ponto é o mesmo. Não há nada de extraordinário na ciência, de outro mundo ou algo nesse sentido. A ciência, ela nada mais é do que o questionamento do nosso mundo, né? É a forma que a gente tem para questionar esse mundo, o que a gente tem ao redor. Então, eu coloco isso escrito aqui para vocês, com o intuito de registro, mas basta o seguinte, qualquer um pode ser um cientista, desde que ele tenha essa curiosidade, tenha esses questionamentos aí ao observar o mundo ao seu redor, né? Eu trouxe também uma tirinha que ela é importante para a gente reforçar o conceito de teoria científica, né? Acho que quem pôde acompanhar a última aula, a gente abordou um pouco esse assunto, falando que uma teoria científica aí, ela não é simplesmente um achismo, né? Então, ela parte de uma hipótese que surge a partir da nossa curiosidade, né? Então, é a nossa primeira tentativa de responder àquela pergunta, a hipótese. E aí, com o auxílio do método científico, a gente começa a coletar evidências para dar suporte para essa explicação, né? Para essa hipótese. Até o momento que, dado um grande número de evidências e de suporte para essa hipótese, a gente pode promover ela para um status de teoria, né? Então, quando alguém fala para você, essa teoria científica, não está falando de um achismo, não, gente, está falando de algo muito bem fundamentado. E como é que isso é feito, né? Como a gente faz esse fundamento? É o próximo slide que está trazendo aqui para a gente sobre o método científico, né? Então, se você imagina, no mundo inteiro, todas essas pessoas têm questionamentos sobre a vida, têm questionamentos sobre o ambiente onde vive, sobre as questões sociais, qualquer tipo de questionamento. Imagine se você fosse compartilhar todos esses questionamentos. Se eu que falo português, aí o colega lá dos Estados Unidos vai falar o inglês, o lá da China, o mandarim. Como que a gente comunicaria isso de forma uniforme, né, para que todos possam ter o mesmo entendimento? Então, de questões desse tipo, de diferenças culturais e locais, surge a ideia de você sistematizar o trabalho do cientista, né, para que seja mais fácil essa troca de conhecimento. E aí vem o método científico, que hoje em dia prevalece principalmente o método hipotético-dedutivo. Quando vocês estudam aí a história da ciência, a gente tem, falando também do método hipotético-indutivo, né, do método indutivo, que é um pouco diferente, mas são todas maneiras aí de você guiar o trabalho da ciência. Como é que esse método inicia, né? A gente tem aí na esquerda uma espécie de fluxograma, e como eu falei, toda pesquisa, parte de um ponto inicial, que é a curiosidade, que é o questionamento, né? Você se questionar. E a partir disso, você levanta uma possível explicação, uma hipótese, e aí você vai ter que testar essa hipótese. Como que você faz isso? Bom, você precisa de materiais para isso. Então, você seleciona um material. Às vezes, eu quero observar bactérias, ver o comportamento delas, como elas se reproduzem. Então, eu vou precisar de um equipamento adequado para eu conseguir visualizar essas bactérias, um microscópio. Às vezes, eu quero fazer um trabalho no campo, então eu não consigo trazer isso para o laboratório, não consigo fazer um experimento, eu preciso observar. Vão ter materiais adequados para isso. Fez essas observações, você coleta esses dados, você começa a analisar esses dados, né? Esse registro que você fez ao longo do teste da sua hipótese. A partir dessa análise, você vê, essa explicação é boa, ela condiz com o que eu estou observando na natureza, no meu experimento? Não. Então eu tenho que voltar. Você volta lá na sua hipótese, você volta na forma que você está se questionando sobre aquele assunto. A ciência é isso, a gente tem um conhecimento, a gente utiliza esse conhecimento para dar base para outras questões, para outras explicações.
Então, o conhecimento que a gente produz, ele é utilizado na produção de um novo. Então, embora aqui esteja um pouco linear, isso é um ciclo. A gente está o tempo todo voltando nessas etapas. Às vezes volta na observação, volta na análise, até a gente ter algo robusto o suficiente que explique e traga uma conclusão para aquela temática, né? E o que a gente faz com essa conclusão? Guarda para a gente? Não. Embora não tenha aqui nessa figura da esquerda, esse talvez seja um dos pontos mais importantes que a gente tem que destacar na ciência. Essas conclusões, elas devem ser divulgadas, elas devem ser compartilhadas para que outras pessoas possam testar e ver a qualidade desse trabalho, né? Então, por isso, quando se fala no desenvolvimento de uma vacina, quando se fala no desenvolvimento de um medicamento, demora o tempo que é preciso, porque tudo isso precisa ser testado mais de uma vez para garantir a segurança para todos. Aqui na direita, eu trago uma tirinha também explicando que todo bebê conhece o método científico. Porque todo bebê, quando está lá brincando, está se divertindo, ele faz uma observação de algo, ele formula uma hipótese, às vezes acha algo no chão, será que eu posso pôr isso na boca ou não? Ele vai lá e testa, eles botam isso na boca, vê o que vira, reporta essas descobertas, às vezes ou dá um grito, começa a chorar, fala, mãe, não deu certo isso aqui, e passa adiante, né? Então, quem tem a oportunidade de acompanhar bebês de perto, ou até outro, se você cria um pet ou coisa assim, observe os comportamentos. A curiosidade dos seres, ela está o tempo todo levando à experimentação, né? E é o compartilhamento dessa experimentação que move a ciência, né? Além de se fazer perguntas. Próximo slide, por favor. Bom, e aí pensando nisso, né? Pensando nessa forma do cientista trabalhar, nessa forma dele questionar o mundo, uma das primeiras perguntas que surgem, e isso aí já é desde a antiguidade, desde que o ser humano para pensar a respeito da sua vida e do mundo ao seu redor, surge essa pergunta: o que é vida? E é a pergunta que talvez norteie também todos os outros temas da biologia, né? Como a gente pretende mostrar para vocês aqui nessa aula. Próximo. Bom, eu já quero deixar claro para vocês de cara que na biologia, assim como eu estava falando na aula passada sobre evolução, tudo depende do nosso ponto referencial. Então, de cara, eu posso dizer para vocês, não há uma única definição de vida. Mas a gente se utiliza para estar trabalhando aqui com vocês na escola, para estar trabalhando a biologia de forma geral, uma definição mais didática, a definição mais abrangente possível. Professor, mas como assim não tem só uma definição? Não é tudo vida? É tudo vida, mas algumas coisas não se enquadram. Por exemplo, quando eu estou falando de fóssil, o fóssil é um registro da vida passada na Terra. Só que esse fóssil, ele não tem várias características que um ser que está vivo no momento tem. E que características são essas, né? Bom, a gente define aí, então, um conjunto de 7 características que ajudam a gente a diferenciar um ser que está vivo de um que não está vivo. Primeira é ter uma organização celular, depois precisar de energia para desenvolver suas atividades. E aí, quando a gente fala atividade, tudo que está acontecendo ali naquele ser vivo. E se a gente fosse resumir todas essas atividades em uma só palavra, seria aí o terceiro item, né, que é o metabolismo. É possuir um metabolismo, é responder aos estímulos do meio que aquele ser está inserido, é ter um material genético. Essa é uma característica muito importante, porque, quem pôde acompanhar a última aula, a gente falou que o material genético é a fonte de toda informação que caracteriza os seres vivos, né? Então, esse ser vivo também, ele reproduz-se e ele está em processo de evolução, né? Então, vamos falar de cada uma dessas características ao longo dessa aula. Então, o que de fato aí está diferenciando esses seres, né? Algo que é vivo e algo que não é vivo. Primeira característica, próximo slide, que é ter organização celular, né? Quando a gente fala em organização celular, se você imagina um ser vivo, você
pode fazer uma associação aí com ter corpo. Esse ser, ele precisa de um corpo, ele precisa de ocupar um lugar no espaço, e a forma como a vida encontrou para se organizar ao longo de todo o seu processo evolutivo é nessa estrutura celular. A forma mais básica da vida, ela vai ter uma célula, e a forma mais complexa, ela vai ter uma ou milhões de células ali, bilhões de células às vezes. E o que é essa célula, né? Independente das variações, uma célula vai ser, então, um corpo que é envolto por uma membrana plasmática, né? Essa membrana plasmática é composta aí principalmente de lipídios, né? De gorduras, digamos assim, associada a açúcares e proteínas. Envolto por esse corpo, por essa membrana, a gente tem um espaço. Esse espaço é o citoplasma e ele é preenchido aí por todo o conteúdo celular, né? Sejam organelas citoplasmáticas, sejam fluidos, componentes químicos para as reações. E dentro desse citoplasma, a gente tem um material genético. Ah, professor, mas eu já dei dando uma folhada no meu livro de biologia e tem muito mais coisa dentro de uma célula. Tem sim muito mais coisa dentro de uma célula. Só que essas três estruturas aqui, gente, ela é uma das evidências, quem pôde acompanhar a última aula, ela é uma das evidências que a gente tem da origem única para todos os seres que vivem hoje, né? Que a gente tem um ancestral comum. Por quê? Se eu pego uma bactéria, se eu pego uma célula de planta, se eu pego uma célula do meu corpo, uma célula de um fungo, organismos completamente diferentes, a célula deles tem essas três estruturas e de composição química muito similar, o que leva a gente, o que se torna uma evidência aí, mostrando esse grau de parentesco entre todos os seres. Próximo, por favor. Então, mas e os vírus, professor? O vírus, então, ele não seria um ser vivo, né? Porque, como a gente está vendo aí nos noticiários, não se fala de célula viral, não se fala do vírus ter uma membrana plasmática, e aí o medicamento ataca a membrana plasmática. Se tivesse, talvez seria até mais fácil a gente ter uma medicação contra ele, né? Bom, os vírus, gente, é uma dessas exceções que eu falo para vocês. A gente não consegue agrupar todos na mesma definição. Então, se a gente for seguir a definição mais didática que a gente usa, os vírus, a princípio, não seriam considerados seres vivos. E talvez nem sobre outras definições. Então, isso gera sempre um debate acerca dos vírus, né? Eles são seres vivos ou não? Essa pergunta eu deixo para a curiosidade de vocês, porque é um assunto que rende uma aula toda só dele. Falar de vírus, evolução viral. Mas eu deixo claro o seguinte, os vírus são extremamente importantes na história da vida. Se a gente olha o nosso material genético, boa parte dele tem traços virais, do material genético viral. E o que são eles, né? A gente tem basicamente uma membrana que é derivada de quando o vírus rompe uma célula, né? Então, é uma membrana que não é originária a partir dele, mas a partir do momento que ele infecta uma célula, ele insere todo o seu material genético, que a gente está destacado aqui, ó, como o núcleo capsídeo e o genoma, né? Então, essa estrutura é o quê? É a fita de material genético, esse exemplo é o do coronavírus, é um material genético que está envolto por várias proteínas similares. Essas proteínas e esse material genético tem o nome de núcleo capsídeo. E aí, como eu falei, né, essa membrana viral ou envelope, que a gente pode chamar também, é o que está protegendo esse material genético externamente, né? E ele tem espículas, espinhos, aí no caso do coronavírus, as estruturas que se lembram coroas, né, que lembram a coroas, que vai fazer o contato com a célula hospedeira. Então, aqui a gente pode usar essa definição para vírus, né? São parasitas celulares obrigatórios. Por quê? Porque a partir do momento que eles estão dentro de uma célula, parasitando uma célula, eles conseguem desenvolver todas aquelas características que a gente listou aqui atrás. Então, fica esse debate. Vírus é ou não é um ser vivo? Depende. E essa resposta ela é muito válida em muitos temas da biologia. Depende. Guardem isso com carinho. E aqui a gente tem à esquerda, exemplificando aí, à direita de vocês, desculpa, os diferentes grupos de vírus que a gente tem, né?
quase todos aí com um formato mais ou geométrico ou isomérico. Próximo, por favor. Bom, e de onde surge essa ideia de organização celular, né, pessoal? Quando a gente começa a traçar a história evolutiva de toda a vida na Terra, os cientistas hoje eles conseguem ter uma visualização parecida com a dessa imagem aqui. Isso aqui é um cladograma, representa as relações de parentesco entre os seres vivos, utilizado muito por evolucionistas e sistemáticos, que é como se fosse uma árvore genealógica, né? Então, aqui no ponto mais basal dele, né, nessa intersecção aqui da base, a gente teria o ancestral comum de toda a vida. E logo no início, essa vida ela se divide em dois grandes grupos. Um grupo que forma aqui as bactérias, todas as bactérias que a gente conhece aí na Terra, e um outro grupo se diversifica, que esse segundo grande grupo aqui, né, que tem os integrantes de azul e verde. Esse é o grupo das arqueias. As arqueias são organismos unicelulares que embora se pareçam morfologicamente, né, na sua forma com bactérias, elas possuem uma série de características químicas e de material genético que diferenciam elas fortemente de bactérias e colocam elas muito relacionadas aqui com os eucariotos, né? com todo o restante da vida. E aí vai animais, plantas, fungos, alguns protozoários. E aqui é legal a gente ver que essa divisão aqui da vida, ela lembra um pouco, ela remete a essa questão da organização celular, né? Porque hoje nos seres vivos a gente observa dois padrões celulares distintos, claro, com suas variações cada, mas é o padrão procariótico e o eucariótico. A gente vai ver detalhes desses padrões a seguir, mas resumindo, o procariótico, eles possuem uma membrana, aí destacado nessa célula verde grande, ó, uma membrana interna que envolve o seu material genético, protege esse material genético mais ainda. E o restante, e aí a gente tem o vermelho e o azul, que são linhagens que não têm essa membrana protegendo aí o material genético, que são os procarióticos. E aí a gente observa, está até destacado nas cores, mas o aparecimento dessa membrana para proteger o núcleo está diretamente relacionado com a história evolutiva e de diversificação na vida na Terra, né? Olha lá, aqui aí vem a teoria da endossimbiose, de eucariotos englobando procariotos para serem organelas, desempenhar funções. E só um destaque aqui para esse grupo de arqueias que foram descritas recentemente, é o superfilo Asgard, né? E aí a gente tem as torarqueotas, ordinarqueotas, loquiarqueotas e as reindal-arqueotas. São as arqueias que possuem um grau de similaridade mais elevado aí entre os eucariotos, né? Então, antes isso era visto como 3 grupos distintos, você tinha bactérias, você tinha arqueias e eucária, né? Os eucariotos. Hoje, com evidências moleculares e a possibilidade de você ir onde essas arqueias vivem, né? Porque elas ocupam locais completamente extremos, desde bocas de vulcões até a geleira mais fria que a gente tem na Terra, e a gente encontra esses extremos de arqueias. Então, essas têm uma proximidade muito grande aí com os eucariotos, reforçando essa ideia de evolução da vida na Terra. Próximo, por favor. Bom, e o que é essa distinção aí, né? Como eu falei para vocês, a gente tem a presença de um envoltório nuclear, de uma membrana que está protegendo o material genético, além das membranas externas. E na célula procariótica, não, a gente tem esse material genético livre pela célula, né? Às vezes ele está ali em formato circular, mais condensado, mas, de forma geral, ele está livre pelo citoplasma da célula procariótica. E, além disso, a gente observa que a célula eucariótica possui uma grande complexidade de estruturas, né, em comparação à célula procariótica. A gente tem aqui, ó, mitocôndria, membrana plasmática,
Isso remete à ideia de que, mais uma vez, ao longo do processo evolutivo, a gente teve interações entre essas duas formas básicas de vida. Mais um, por favor. Então, aqui algumas variações, né? Eu falei para vocês que aquelas 3 estruturas vão estar sempre presentes, mas a gente tem estruturas que percorrem tanto procariotos quanto eucariotos. É o caso da parede celular. Então, você tem aqui, ó, nas plantas, nas células de plantas aí ao meio, você tem uma parede celular que está destacada em verde, feita basicamente de celulose e microfilamentos, enquanto na parede celular de uma bactéria, que essa parede celular também está presente lá, né, é mais uma estrutura de proteção externa, você tem um outro composto químico formando aí a estrutura dessa parede, né, que é um peptidoglicano, comumente a mureína. Já nos fungos, que também tem uma parede de proteção celular, é um outro composto, é a quitina. A quitina, vale destacar que, curiosamente, é o mesmo composto químico que reforça a carapaça dos insetos, né? Então, você vê um inseto lá com aquela superfície externa bem rígida, bem dura, é quitina também. Então, a gente vê que essas variações, né, as exceções às regras, digamos assim, na biologia, quase toda definição tem uma exceção. Por quê? Porque a vida ela é muito diversa, ela é muito complexa ao mesmo tempo, simples e complexa ao mesmo tempo. Então, gera todas essas diferenciações. Próximo, por favor. Bom, uma outra característica que os seres vivos têm é a de precisar de energia, né? Porque os sistemas biológicos são sistemas, todos os sistemas dependem de uma entrada de energia para o desempenho de suas atividades, a não ser que ele seja um sistema autossustentável, né? Mas, em geral, os seres vivos, eles obedecem às leis físicas em que diz que toda a energia está sendo dissipada para o meio, né? Está se perdendo para o meio. Então, há uma necessidade de você repor essa energia que está sendo liberada para o meio. Então, os seres vivos, eles têm essa característica de demandar uma fonte de energia para poderem desempenhar essas atividades. E como eles obtêm essa energia, né? Ao longo aí também do processo evolutivo, destacaram-se 2 processos de nutrição, né? De obtenção de energia. Um é a forma autotrófica e a outra heterotrófica. Vamos falar delas adiante. A nutrição autotrófica, o nome sugere aí, né? Naquele sentido de eu mesmo me virar, eu mesmo produzir minha energia. Mas não é um auto tão completo assim, né? Porque, a definição que eu coloquei para vocês, organismos que retiram substâncias químicas simples do meio, ou seja, eles estão dependendo também de uma fonte dessa energia, embora, na verdade, não seria fonte da energia, né? Seria o material que eles vão ter para produzir uma energia que eles vão utilizar. Então, ainda assim, eles precisam de uma matéria-prima aí, né? Então, esse auto aí você não pode colocar como 100% independente, não. Bom, então, o que eles vão fazer com essas substâncias simples, né? Que é a água, o gás carbônico, íons minerais que estão ali no solo ou na água. Eles vão transformar essas estruturas químicas simples em estruturas químicas mais complexas, como uma molécula de carboidrato, que é uma molécula energética, né? E aí, posteriormente, quebrar essas moléculas energéticas para liberar energia para eles de fato, né? A reação química que talvez seja a mais importante de toda a vida na Terra é essa aqui, ó. Vocês provavelmente devem estar familiarizados, pelo menos com esse nome, fotossíntese, que é a capacidade aí, é a reação química que muitos organismos desenvolveram, seja organismos micro-organismos unicelulares, né, como algas marinhas e outros, de absorver a energia que vem da luz solar
e reunir esses compostos químicos mais simples e aí, a partir dessa energia solar e de reações químicas, desenvolver aí moléculas como a de glicose. Esse acento, eu acho que ele não existe aí, cuidado nas suas anotações. Você criar moléculas mais complexas que são capazes de armazenar energia aí nas suas ligações, né? Então, a gente tem esse processo, entrada de luz solar, água e CO2, e como produto final a gente tem a liberação de O2, né, de gás oxigênio, e de glicose. E aqui um esquema mostrando aí de onde a planta está obtendo esses nutrientes desse processo, né? Deem mais uma olhada nessa equação química aqui. Embora pode parecer difícil de cair uma equação química para a biologia na prova, essa, por ser uma das equações químicas mais importantes da biologia, ela é bem explorada. Então, atentem-se aí à reação de fotossíntese. Próximo, por favor. Uma outra maneira que os organismos, ao longo da história da vida, desenvolveram para obter a sua energia foi a quimiossíntese. Essa veio até antes da fotossíntese, porque se você pensa nas condições primitivas da Terra e da vida, você não tinha aí no fundo dos oceanos uma incidência de luz para disponibilizar uma fonte, mesmo que pequena, de energia, né? Então, surge aí a obtenção de energia da quebra de compostos químicos, né? Então, você tem lá no fundo dos oceanos ou na boca de vulcões a liberação de compostos como o sulfureto de hidrogênio, né? Que é basicamente um átomo de enxofre e 2 átomos de hidrogênio. Quando esse sulfureto de hidrogênio fica disponível ali logo na boca das fumarolas, micro-organismos como arqueias e outras bactérias, arqueias e bactérias, né? Elas vão absorver o gás carbônico que está ali no meio também, porque você tem outros organismos ali em volta liberando gás carbônico também. Então, ela pega esse gás carbônico, pega esse sulfureto de hidrogênio e faz um processo de oxidação. Quando você separa aí, então, esse enxofre desses hidrogênios e associa ele com o oxigênio, você está tendo aí uma liberação de energia da quebra das ligações, né? Então, essa energia da quebra ela é aproveitada por esses micro-organismos, mesmo sem a presença de luz solar, né, que é a nossa fonte principal de energia aí no planeta. Então, você tem aí uma relação análoga à que acontece na fotossíntese, né, com diferentes produtos e diferentes reagentes e produtos. Então, você pega esses compostos minerais, junta ele com CO2 e aí está liberando água, enxofre e glicose. Próximo, por favor. Bom, já a nutrição heterotrófica é a que a gente está mais familiarizado, né? Por quê? Porque nós, como humanos, somos consumidores. Então, estamos aproveitando a energia que já está disponível no sistema. Então, esse pessoal lá que obtém sua energia por meios autotróficos, a gente denomina eles como produtores primários. E produtores de quê? De energia que vai entrar nos sistemas biológicos, nas interações entre os diferentes organismos. E os organismos que possuem uma nutrição heterotrófica, eles vão consumir essa energia, né? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico aí de uma teia trófica, mostrando aí a direção da energia nesse sistema, né? Então, você tem lá na base os produtores e eles são fonte de alimento para diversos níveis de consumidores, né? Então, temos lá os primeiros herbívoros, aí começa a surgir os primeiros carnívoros e os carnívoros de topo de cadeia, né? E, por fim, toda essa energia, ela volta de alguma forma para os decompositores, que vão decompor essa matéria orgânica novamente em moléculas simples, que aí reinicia o ciclo. Os produtores primários vão reaproveitar essas moléculas simples que estão disponíveis no meio, pelos decompositores, e dá mais uma vez início ao processo de produção de energia nos sistemas biológicos.
Próximo slide, por favor. Essa energia, ela precisa ser consumida, né? Então, a maneira que a gente tem para consumir, que os organismos desenvolveram para consumir essa energia é por meio da respiração celular. Se você pega aí um organismo unicelular, é bem simples a gente entender esse conceito de respiração, né? Ele vive ali, só uma célula está naquele meio, ele precisa aproveitar os nutrientes, ele engloba esses nutrientes dentro da célula. Mas e seres multicelulares, como nós? Como que isso é feito, né? Então, tem todo um processo até chegar nesse momento. Então, há a ingestão do alimento, há a quebra desse alimento em moléculas, em partículas menores. Essas partículas menores vão ser quebradas mais uma vez em moléculas. E essas moléculas vão estar disponíveis para quando chegar na célula, né? Então, a gente tem aí essa figura ilustrando as etapas aí da respiração celular. Então, a glicose aí como uma molécula energética importante, chega o oxigênio para ajudar na quebra dessas moléculas dentro da célula. E dentro da célula eucariótica, isso acontece aí principalmente na margem externa e dentro das mitocôndrias, né? Então, lá, essa glicose ela vai sendo transformada quimicamente e, nesse processo, vai se liberando energia na forma de ATP, né? Uma outra molécula muito importante aí para vocês lembrarem nesses estudos de biologia. Esse ATP depois que é utilizado como forma de energia, seja para você realizar uma... A gente vai mostrar os tipos de reações químicas que as células podem exercer, né? Alguns tipos. Próximo slide, por favor. Então, a gente viu que a obtenção de energia e a utilização dessa energia depende de reações químicas. Então, a gente viu a fotossíntese para produzir moléculas energéticas e a respiração celular para você quebrar essas moléculas energéticas e disponibilizar a energia. Bom, todo esse tipo de reação, seja para construir, seja para utilizar a energia, construir não, né, gente? Armazenar a energia, todo esse tipo de reações químicas, elas recebem o nome de metabolismo, como está aí na definição, ó, conjunto de reações que acontecem no interior de uma célula. Então, se a gente pensa no organismo multicelular, meu braço, eu estou aqui falando com vocês, tudo isso é fruto de reações químicas que estão acontecendo no interior de cada uma das minhas células, disponibilizando energia, e a interação dessas células fazem esse movimento acontecer, né? Fazem essa ação acontecer. Então, quando a gente fala em atividade dos organismos, a gente consegue resumir para metabolismo, porque tudo é reflexo dessas reações químicas. E aí a gente consegue diferenciar essas reações químicas que acontecem nas células em dois grandes grupos, né? As reações anabólicas, onde a gente está construindo aí moléculas complexas que armazenam energia. Então, lá, a energia da luz do sol, por exemplo, moléculas simples como gás carbônico e água, ocorre o processo, a gente forma aí um carboidrato. Um exemplo aqui seria de uma reação anabólica, né? Seria aí o da fotossíntese. Já uma reação catabólica são reações que a gente está liberando essa energia, né? Então, a gente está degradando moléculas mais complexas. Um exemplo a gente acabou de falar no slide anterior, né? A respiração celular. Então, você tem moléculas complexas sendo quebradas em moléculas simples e liberando a energia que estava armazenada nelas. Próximo, por favor. Uma outra característica, e essa eu trouxe em vídeo, que é que todo organismo ele é capaz de responder a estímulos do meio que o cerca. Então, aqui eu trouxe exemplos de plantas, porque muitas vezes a gente acha que plantas é aquele negócio estático, que não faz muita coisa, né? Não faz muita coisa porque o tempo das plantas é um pouco diferente do nosso. A gente mencionou isso também na última vez que eu estive aqui, que é a questão das gerações. Uma geração de uma planta, por exemplo, pode durar centenas de anos. A nossa não. A nossa é mais rápida. Então, a gente não consegue observar esse movimento aí de plantas que é mais lento, né? Mais gracioso, de certa forma. Então, aí ó, a gente tem a mimosa púdica sensitiva, é uma plantinha muito encontrada em jardins, ocorre no Brasil aí em regiões mais ao norte, em outras regiões também.
você trisca nela, ela tem uma resposta de se fechar, as folhas dela, né? Por quê? Porque ela tem estruturas sensitivas aí na superfície das folhas, é uma forma de se proteger, né? Seja de predação, então você está escondendo as suas folhas, está evitando que elas estejam expostas para o predador, ou também, às vezes, a quantidade de sol, de chuva, isso pode atrapalhar ela, então ela diminuindo essa área de contato com o meio, ela se protege mais, né? Pode passar para o próximo, por favor. Eu trouxe um outro vídeo também de plantas e esse já é para a gente quebrar essa ideia de que responder a estímulos é só aquilo que está associado aos nossos principais sentidos, né? Visão, tato, paladar. Aqui as plantas estão mostrando resposta a estímulos um pouco diferentes. Aqui, ó, a gente tem o fototropismo. A planta acompanhando a variação da luz solar, né, que chega nela. Então, o sol se nasce num ponto, aquela planta foi seguindo toda a movimentação da luz solar. Nesse outro, a gente tem uma resposta à gravidade. Então, é o gravitropismo, né? A planta, então, ela tem uma forma de crescer. Ela, comumente, cresce suas raízes em direção ao ponto gravitacional, então ela segue abaixo do solo, né? Enquanto a sua parte aérea, ela vai em direção contrária a esse ponto gravitacional. Então, se a gente faz uma alteração na posição da planta, ela se ajusta. Aqui mostrando exemplo de fototropismo, de novo. Então, são estímulos que a gente não percebe no nosso dia a dia, mas plantas, por exemplo, são capazes de responder a esses estímulos. Próximo slide, por favor. Não é que a gente não responde a esses estímulos, mas são estímulos que a gente não percebe, né? Não percebe. Então, por exemplo, o sono, quando vem, está associado a esse movimento da luz solar também, né? Bom, uma outra característica, que essa a gente já reforçou na última vez que eu estive aqui, falando de evolução, que é a presença do material genético em todos esses seres vivos, né? Bom, o que é esse material genético? A gente está falando aí dos ácidos nucleicos, né? As moléculas de DNA e RNA. São elas que estão codificando toda a informação da vida na Terra na forma de genes. Quando a gente pega todo o material genético aí de uma célula, de um determinado organismo, e a gente chama esse conjunto todo de material genético de genoma, né? Então, quando se fala em, foi descrito o genoma humano, é que o pessoal analisou toda a sequência de genes aí codificados nessa molécula de uma célula humana. Próximo, por favor. Aqui a gente tem, nessas imagens, a gente tem aí o jeitão, né, digamos assim, a forma dessas moléculas. Então, temos moléculas que são, são polipeptídeos, são aglomerados, são moléculas interagindo entre si, né? Então, a gente tem aí, ó, adenina, timina, guanina, elas interagem, as cores facilitam a gente ver essa interação, ó. A citosina em amarelo está fazendo uma interação direta com a guanina, né? Ali daquela ponta do quadro. A timina fazendo uma interação com a adenina. Isso no DNA, né? Que é uma molécula de fita dupla, ou seja, a gente tem mais uma interação entre essas moléculas, não só para formar a fita, mas para conjugar essas duas fitas. E no caso do RNA, a gente tem uma fita simples, né? Então, a gente tem mais uma vez aí a interação dessas moléculas, desses nucleotídeos. E aqui o nome de cada, né? A gente tem uma diferença em relação ao RNA e o DNA. Quando uma molécula de RNA vai precisar interagir com outra molécula de material genético, seja principalmente um DNA, vai haver uma substituição, porque o RNA ele não possui a molécula timina na sua estrutura, né? Ele é substituído pela uracila. E assim como a timina, essa uracila ela tem a capacidade de interagir com a adenina. Então, por exemplo, eu quero tirar uma cópia dessa fita de DNA,
eu vou precisar interagir com o RNA. Nessa interação, então, é a adenina que vai interagir com a uracila. Isso vocês vão ver mais profundamente quando estiverem estudando aí o material genético, né? Mas é a sequência, então, e a organização dessas estruturas que garantem aí a codificação das informações biológicas nessa molécula. Então, a ordem que eu coloco essas diferentes moléculas, ela tem importância. Próximo, por favor. Bom, e onde está esse material genético, né? Se a gente pensa aí no corpo humano, está em todos os nossos sistemas, na célula de cada um desse tipo de sistema, né? Em todas as nossas células. E lá na célula, a gente tem duas fontes desse material genético. A fonte principal, né, que é o núcleo, onde a gente encontra essas moléculas de material genético condensadas na forma de cromossomos, né? Então, quando vocês ouvirem falar aí de cromossomos, imaginem que é a organização do material genético dentro da célula, dentro do núcleo. Mas há também uma outra fonte de material genético, que são nossas mitocôndrias. Eu não sei se vocês lembram lá daquela figura do cladograma, do parentesco entre os grupos da vida, que a gente tinha lá uma representação de bactéria dentro do eucarioto, né? Dentro do eucarioto. Esse é um reforço, aí, é uma evidência que a gente tem para a teoria da endossimbiose, né? Que em algum momento um organismo eucariótico foi capaz de englobar um organismo procariótico. E aí a gente tem essa evidência no DNA mitocondrial, que é um DNA que tem mais semelhança ao DNA bacteriano do que semelhança ao DNA nuclear que está ali na mesma célula que ele, né? Em comparação. Próximo slide, por favor. Eu trouxe os próximos vídeos para mostrar que, o professor está falando de cromossomo, mas esse negócio é tão pequeno, ninguém nunca viu, nem sabe como é. Então, primeiro, essa animação, ela ilustra como está essa organização do material genético dentro dos cromossomos. Então, ó, quando dá um zoom lá no cromossomo, a gente vê esses hexágonos aí são proteínas chamadas histonas, e nessas histonas a gente tem os filamentos de DNA enrolados. Então, se a gente pega esse genoma que está dentro de uma célula só, a gente consegue estender ele por quilômetros. Mas ele é muito pequeno, muito fino, então a gente nem veria isso, né? Mas aí as histonas fazem esse enovelamento do material genético, né? Para deixar ele condensadinho. Próximo. Pode dar. E esse aqui, ó, mostrando para vocês que esse formatinho bonitinho de cromossomos, isso não é invenção de artista, né? A gente consegue observar essa forma quando a gente olha no microscópio de luz. Então, isso aqui não é animação, não é computação gráfica, é uma filmagem do que está sendo visto em tempo real no microscópio. Então, aqui a gente tem um momento da divisão celular, que é um momento onde esses cromossomos estão mais condensados, mais visíveis. E aí a gente vê, ó, as perninhas deles se separando e gerando cada uma nova célula. É aí que está guardado o nosso material genético, pessoal. Pode seguir. Esse vídeo era para ilustrar isso. Bom, esses organismos eles estão se reproduzindo também, né? Eles estão perpetuando a espécie. E aí a gente tem duas maneiras que isso pode acontecer, né? Uma é a reprodução assexuada, que está relacionada a uma menor variabilidade genética, e a reprodução sexuada, que está associada a uma maior variabilidade genética. Eu boto a definição aí e destaco para vocês o DNA, porque é a transmissão dessas informações da vida adiante. É a perpetuação da espécie, perpetuação das características, né? Mais um, por favor. Então, o que é essa reprodução assexuada? É quando um único indivíduo daquela espécie ele é capaz de se multiplicar por conta própria, sem o auxílio de um outro indivíduo da mesma espécie, né? Então, a gente tem quase sempre a geração de clones daquele indivíduo, né? Claro, vai ter uma variação genética aí, porque como a gente viu anteriormente, né? As mutações estão acontecendo o tempo todo e pode modificar aí o material genético desse novo organismo, mas basicamente no momento da reprodução, como a gente tem na imagem aí de uma reprodução de bactérias à esquerda de vocês,
é simplesmente uma cópia daquele organismo, né? As células filhas. E a gente tem outras formas também. Ó. Os fungos, eles criam estruturas, os esporângios, né? Que são as estruturas reprodutivas. Lá eles liberam suas células germinativas que vão produzir um novo indivíduo do fungo, né? Muitas vezes, esse é um exemplo da reprodução assexuada em fungo, mas os fungos também podem exercer o mesmo tipo de produção de forma sexuada. Então, na hora de produzir esse esporângio, ele se une com a hifa de um outro indivíduo de fungo, né? Aqui a gente tem as abelhas também como exemplo. Eu trouxe esses dois exemplos porque eles são tanto de reprodução assexuada quanto de reprodução sexuada. Quando a rainha da abelha, ó, ela não é fecundada por um zangão, esse óvulo ele se desenvolve ainda, ele continua se desenvolvendo e forma um novo zangão. Mas quando ele é fecundado, ou seja, no caso sexuado, há uma combinação de material genético, a gente tem o surgimento aí de operárias e rainhas. Próximo, por favor. Esse vídeo aí, mostrando o exemplo clássico aí da bipartição, né, que era a figura lá da esquerda, um momento onde um paramécio está se dividindo em dois aí, né, gerando uma cópia de si mesmo. Vamos lá, só pegar aí o momento que eles se soltam lá. Depois, isso é em questão de horas, viu, gente? Não demora muito, não. Já em outro organismo, esse processo reprodutivo pode demorar anos. E liberou. Então, você tem uma cópia aí do novo indivíduo. Próximo, por favor. Aqui mostrando uma hidra. Acho que, como o tempo está quase chegando ao final, a hidra é um animal também que ela faz tanto ela pode gerar um broto a partir dela mesma, né? É um animal aparentado das águas vivas, só que aí, no caso, elas ocupam ambientes de água doce, principalmente. E aí ela pode se reproduzir dessa forma, gera brotos no seu corpo que se desenvolvem e se desprendem em algum momento. Ou pode também combinar o seu material genético com o de outro indivíduo, ó, formando aí uma célula germinativa que vai desenvolver um novo indivíduo. Próximo. Então, nessa reprodução sexuada, a gente tem essa combinação de material genético, né? Então, aqui o exemplo clássico do ser humano, onde a gente tem um espermatozoide combinando seu material genético com o do óvulo. Essa combinação genética traz muitas implicações, gente. Por quê? Porque aí surge a variedade, né? Uma delas é essa, a gente tem a diversidade, surgindo variedade genética aí nos organismos, e vai começar a ter uma seleção também. Uma seleção por... eu não vou misturar o meu material genético com qualquer indivíduo, né? Então, começa a ter uma seleção, que é o que mostra o próximo videozinho aí, ó. Esse passarinho aí, ele está exibindo o seu display, né, a sua apresentação para conquistar a fêmea. E aí a pesquisadora está explicando os movimentos que ele faz, a dancinha que ele faz, a batida de asas e tudo mais. Que lembra bastante, então, a dança do Michael Jackson aí, né? Olha lá. Isso tudo para quê? Para garantir o seu sucesso reprodutivo, para que a fêmea vai escolhê-lo e ele possa passar o seu material genético adiante, porque o seu material genético é diferente dos outros indivíduos ali daquela espécie. Então, ele quer garantir esse sucesso. Próximo, por favor. Bom, e por fim, a última característica é de que esses organismos estão o tempo todo em mudança, né? A gente falou bastante disso na última aula, e pode passar mais um. Então, a evolução aí é a mudança dessas características. Então, a gente tem uma série de mudanças que podem acontecer nessas características, e essas características estão armazenadas onde? Mais uma vez, no material genético que está nos cromossomos. Então, se a gente tem aí essas alterações, a gente acaba gerando diversidade, gerando mudanças nos organismos ao longo do tempo, né? Então, como a gente viu isso bem a fundo na última aula, vou só exemplificando aqui para vocês. Ó. Então, essas características estão no DNA, então essas mudanças estão acontecendo aí no DNA, mais um. A gente fala em organismos num nível de população, né?
Então, o exemplo da população do pombo, ela foi recentemente dispersa pelo mundo inteiro. Mas cada população, a população que está aqui no Brasil, ela é isolada da população da Ásia, por exemplo. Então, os processos evolutivos são diferentes nessas populações. Mais um. E isso está relacionado ao tempo, né? Essas mudanças estão relacionadas a um tempo que é um tempo de gerações. Então, aí, exemplos da árvore genealógica e tal, mostrando que a cada geração a gente tem uma diferença. Mais um para a gente finalizar. E aí, aqui, mais um. Aqui a gente mostra a relação, né? Então, todas as áreas da biologia estão diretamente relacionadas com essas características da vida. Então, aquele questionamento que eu falei lá no início, que é o principal, ele é sim o principal, porque guiou aí o desenvolvimento das diversas áreas da biologia. Então, é isso, pessoal. Por favor, mais uns slides só para a gente fazer o agradecimento e chamar o Otaniel aqui para passar um recado para vocês. Mais um. Mais um slide. Então, infelizmente, o nosso tempo não deu para a gente ir a fundo nos exercícios. Eu deixo aqui, mais uma vez, o meu contato para dúvidas, para a troca de material com vocês. Eu estou disponível o tempo todo. Pode mandar uma mensagem lá que eu vou ter o prazer de atender vocês. Muito obrigado, gente. Não desconectem, não, que depois do intervalo vocês vão ter mais uma aula. E é isso. Obrigado.